Quando adoeci, meu filho disse que eu estava fingindo, e minha nora sugeriu que eu fosse internada numa casa de repouso. Lembro-me desse dia com uma clareza que ainda dói. A luz cinza da tarde entrando pela janela, o cheiro de sopa requentada vindo da cozinha e aquele silêncio entre nós, tão denso que parecia pesar no ar. Falei com a voz trêmula. Contei que estava com falta de ar, que a febre subia todas as noites. Mas eles mal se olharam, como se eu fosse uma criança manhosa em busca de atenção. Mãe, não começa com drama, disse ele, sem sequer levantar os olhos, enquanto a esposa fingia um sorriso educado. Naquele instante, soube que algo dentro de nós tinha se quebrado. Não era meu corpo que enfraquecia. Era o laço entre mãe e filho que começava a se desfazer sem volta. Meu nome é Elvira Lopes. Tenho 68 anos e durante toda a vida acreditei que o amor era suficiente para manter uma família unida. Criei meu filho sozinha depois que o pai dele morreu. Trabalhei lavando roupa, costurando uniformes, limpando casas alheias. E todas as noites, mesmo com as costas doendo de cansaço, preparava o jantar e o ouvia falar dos sonhos dele. Achei que, quando crescesse e formasse sua própria família, ele encontraria em mim um refúgio, um exemplo, uma raiz. Nunca imaginei que, com o tempo, eu me tornaria um incômodo, alguém que todos queriam afastar. A vida tem maneiras cruéis de te mostrar quem realmente te ama quando você deixa de ser útil. Os sintomas começaram com um cansaço estranho. Caminhava poucos passos e o ar me faltava, como se todos os anos caíssem sobre mim de uma vez. Mesmo assim, continuava varrendo, cozinhando, cuidando das minhas plantas. Não queria que percebessem minha fragilidade. Minha nora me observava do sofá, de braços cruzados, e sempre que eu tossia, arqueava as sobrancelhas com impaciência. Deveria ir ao médico, murmurava. Ou parar de fingir. Fingir. Essa palavra passou a me perseguir, a corroer por dentro, como se toda a minha dor fosse uma invenção para não ficar sozinha. Naquela noite, rezei em silêncio. Pedi perdão por incomodar, por envelhecer, por existir além da paciência deles. As mães envelhecem 2 vezes, uma no corpo e outra nos olhos dos filhos, quando eles deixam de nos olhar com amor. E enquanto ouvia as risadas deles vindas do outro quarto, percebi que minha doença já não era só física. Eu estava me apagando aos poucos, numa casa onde minha presença já não tinha lugar. Com o passar dos dias, entendi que o que realmente incomodava não era a minha doença, era eu. Meu filho começou a chegar cada vez mais tarde do trabalho, sempre com uma desculpa: reunião, trânsito, cansaço. Mas assim que entrava em casa, o cansaço sumia ao ver a esposa o esperando com o jantar pronto. Eu ficava calada, comendo sozinha, fingindo não ouvir as risadas e os sussurros atrás das portas. Antes, ele me pedia conselhos para tudo. Agora, mal me cumprimentava. Havia algo no olhar dele que me feria mais do que qualquer diagnóstico. Aquela mistura de culpa e impaciência com que se olha alguém de quem já não se quer cuidar. Minha nora, por sua vez, nunca tentou disfarçar o desprezo. Começou com pequenos comentários, mascarados de gentileza. Deve ser difícil estar doente e depender dos outros, não é? Dizia, tirando o prato da minha mão antes que eu pudesse agradecer. Outras vezes, fingia preocupação diante do meu filho. Talvez sua mãe precise de outra coisa, ou de alguém que saiba lidar melhor com esse tipo de situação. Aquela frase me gelou. A voz dela era doce, mas por baixo havia um veneno silencioso, espalhando-se devagar, como o pó que se acumula nos cantos de uma casa que já ninguém limpa. Eu a observava em silêncio, lembrando que um dia a recebi com alegria. Lembro de ter costurado o vestido de noiva dela, ponto por ponto, acreditando que ganharia uma filha também. Abri minha casa, minha mesa e meu coração. Mas o tempo mostrou outra face. A de uma mulher que nunca quis dividir o espaço com uma sogra doente e que sonhava com uma casa onde tudo fosse dela. Não a culpo por desejar conforto, mas sim pela crueldade com que foi me apagando, pouco a pouco, da rotina deles. Cada vez que eu tossia, ela suspirava com impaciência.
Cada vez que eu me sentava, oferecia outra cadeira, mais confortável, apenas para me manter afastada. Certa noite, ouvi os dois discutindo. Sua mãe está fingindo, Luiz, disse ela em voz baixa, achando que eu dormia. Está querendo chamar atenção. Se realmente estivesse doente, já estaria internada. Ele não respondeu, mas o silêncio dele confirmou tudo. Senti algo dentro de mim se partir. Não era raiva, nem tristeza. Era a aceitação amarga de que o amor de um filho também pode se gastar, devagar, até apagar por completo, como uma vela que queima sozinha no escuro. Naquele momento, percebi que meu destino já estava traçado. Mais cedo ou mais tarde, aquela casa deixaria de ser minha. O domingo amanheceu nublado, como se o próprio céu pressentisse o que estava por vir. Meu filho pediu que eu me arrumasse cedo, com uma voz gentil demais, quase ensaiada. O tipo de gentileza que sempre vem antes de uma má notícia. Mãe, vou te levar para um lugar onde vão cuidar bem de você, disse, evitando me encarar. Sua esposa já segurava a bolsa e as chaves do carro, impaciente. Não perguntei nada. Apenas vesti o casaco cinza que guardava desde que meu marido morreu. O mesmo que eu usava nos dias em que precisava sentir que ele ainda estava por perto. Enquanto abotoava, percebi que minhas mãos tremiam mais que o normal. Não era pela febre. Era pelo pressentimento. A viagem foi em silêncio. Eu olhava pela janela as árvores passando, as lojas conhecidas, as ruas por onde tantas vezes andei de mãos dadas com meu filho quando ele era pequeno. Me agarrei àquelas lembranças como se elas pudessem me salvar do que estava por vir. Quis falar, dizer que não era necessário, que eu podia morar com uma amiga ou alugar um quartinho. Mas as palavras ficaram presas na garganta. Um nó de orgulho e tristeza não me deixava falar. No banco da frente, minha nora mexia no celular sem levantar os olhos, alheia ao momento. Para ela, aquele dia não tinha peso emocional nenhum. Era só mais uma tarefa a ser cumprida antes do almoço. Quando o carro parou em frente ao prédio branco, eu entendi. Não era um hospital, como eu quis acreditar. Era uma casa de repouso. No portão lia-se Residencial São Miguel, mas não havia nada de lar naquele nome, só distância. Senti o ar me faltar de repente. Vai ser só por um tempo, mãe, repetiu meu filho, tentando suavizar a mentira. Desci devagar, tentando manter a dignidade, mesmo com o chão balançando sob meus pés. Um enfermeiro me recebeu com um sorriso mecânico e um formulário nas mãos. Quando assinei, senti que entregava mais do que meus dados. Estava assinando a minha ausência. Antes de ir embora, minha nora se inclinou e disse com voz doce: "Aqui a senhora vai ficar melhor, dona Elvira. E se estiver mesmo doente, eles vão descobrir." Depois virou as costas, sem esperar resposta. Meu filho a seguiu, murmurando um tchau, que nunca chegou a ser palavra. Da janela do quarto novo, vi os dois entrarem no carro e se afastarem, como quem foge do próprio remorso. Fiquei parada, segurando a manta que trouxe de casa, ainda com o cheiro das minhas plantas, da minha vida. Não chorei. As lágrimas viriam depois, quando o silêncio da casa de repouso me fizesse entender que, para eles, eu já estava morta. Os dias na casa de repouso não se pareciam com nada que eu já tivesse vivido. Ali o tempo não passava. Ele se estagnava, como água parada num vaso esquecido. As manhãs chegavam sempre da mesma forma, com o som metálico das colheres batendo nas tigelas de alumínio. O cheiro constante de desinfetante se misturava ao perfume barato das cuidadoras, e cada corredor parecia ecoar histórias que ninguém queria ouvir. Meu quarto tinha uma janela pequena, por onde eu via um único pé de árvore, sem folhas. Às vezes, alguns pardais pousavam nos galhos secos, e eu falava com eles em silêncio, imaginando que eram recados do meu marido, vindo me lembrar de que ainda havia vida do lado de fora daqueles muros. As outras mulheres se moviam devagar, como se o corpo já não lhes pertencesse. Algumas murmuravam nomes que se perdiam no ar. Outras dormiam com os olhos semicerrados, abraçadas a fotografias amassadas que ninguém mais reconhecia.
Havia uma senhora chamada Carmen que ficava sentada em frente à televisão desligada e me dizia, todos os dias, que esperava o filho aos domingos. Ele nunca vinha, mas ela ainda assim se penteava, passava batom e esperava, convencida de que aquele domingo seria diferente. Ela me lembrava de mim mesma, antes de eu perder a esperança, antes de entender que os filhos também podem te esquecer, mesmo respirando o mesmo ar que você. Eu passava as horas escrevendo cartas que nunca saíam da gaveta. Contava ao meu filho como amanhecia, dizia que o café tinha gosto de solidão, que as noites eram longas e os dias ainda mais. Numa delas, escrevi: Filho, o amor não se finge. Ele se apaga quando ninguém o alimenta, como uma lamparina sem óleo. Não sabia se ele algum dia leria, mas eu precisava escrever. Era a única maneira de não enlouquecer. Falar com o papel era minha forma de continuar existindo, de lembrar que eu ainda era alguém fora da indiferença dele. Cada palavra era uma respiração dentro daquela prisão limpa e organizada, onde só faltava uma coisa: ternura. Certa tarde, ouvi meu nome na boca de uma enfermeira. Ela dizia que o diretor estava conversando com alguém sobre uma venda recente, algo relacionado à minha casa. Dona Elvira já assinou, ouvi, e o mundo pareceu parar. Assinado? O quê? Senti o sangue latejar nos ouvidos. Levantei-me com dificuldade e espiei pelo corredor, mas só consegui ver um homem de terno saindo da sala da direção, carregando uma pasta. Naquele instante compreendi. Não só tinham me deixado ali, como talvez já estivessem apagando o que restava de mim. E enquanto o som de passos estranhos ecoava pelo corredor, senti um medo diferente. O medo de desaparecer mesmo ainda estando viva. 3 semanas depois da minha chegada, quando eu já conseguia distinguir o som de cada porta e o passo de cada enfermeira, um homem diferente apareceu no corredor. Não vestia branco como os outros, mas um terno escuro, uma pasta de couro e um semblante sério que destoava de tudo naquele lugar. Percebi na hora que ele não pertencia àquele ambiente. Parou na recepção e perguntou por mim, pronunciando meu nome com uma voz grave e pausada, quase respeitosa. Veio ver a dona Elvira Lopes, disse uma das enfermeiras, e todas as cabeças se viraram curiosas. Um advogado. Aquela palavra, num lugar onde ninguém falava de leis, nem de propriedades, soava fora de contexto. Senti um nó no estômago. Ele me recebeu numa pequena sala onde costumavam assinar papéis de admissão ou autorizações médicas. Carregava uma pasta cheia de documentos e um olhar que tentava ser gentil, mas que não escondia certo constrangimento. Dona Elvira Lopes, começou. Venho da Central de Registros para confirmar alguns trâmites recentes sobre a sua propriedade. A voz dele tinha aquele tom burocrático de quem lida mais com papéis do que com pessoas. Assenti em silêncio, sem entender direito. Ele abriu a pasta e colocou uma folha diante de mim. Na primeira página havia uma assinatura que imitava a minha. Trêmula, mal feita, mas parecida o suficiente para enganar qualquer um. Aqui consta que a senhora vendeu sua casa há 1 mês, explicou. Pode confirmar se essa é mesmo sua assinatura? Por um momento, não consegui dizer nada. Senti um zumbido nos ouvidos, como se o mundo perdesse o contorno ao meu redor. Aquela casa era tudo o que me restava da vida. O lugar onde criei meu filho, onde guardava as fotos, as cartas, as roupas do meu marido. A casa que ainda cheirava a pão quente e a jasmim, mesmo sem mim, dentro dela. Não, senhor, eu não assinei nada, consegui dizer por fim. Ele franziu o senho e examinou as folhas com atenção. Então, alguém assinou no seu lugar. Essas palavras me atravessaram como uma faca. Pensei no meu filho, na minha nora, nas chaves que eles levaram no dia em que me deixaram ali. Senti uma mistura de náusea e vergonha. Não por eles, mas por mim, por ter confiado cegamente, por ter acreditado que o amor não se falsificava como uma assinatura. O advogado ficou alguns segundos em silêncio, me observando com uma mistura de surpresa e compaixão. Depois, fechou a pasta com um estalo seco.
Vou investigar esse caso, Dona Elvira. Se a senhora não assinou, então alguém cometeu um crime. Não se preocupe, eu vou voltar. Agradeci com a voz quase inaudível, enquanto ele guardava os papéis e saía pelo corredor longo e silencioso da casa de repouso. Quando a porta se fechou atrás dele, senti que o ar mudava. Pela primeira vez em muito tempo, eu não era apenas uma doente ou uma velha esquecida. Era uma mulher enganada, sim, mas ainda capaz de se defender. Olhei pela janela, para o galho seco lá fora, e tive a sensação de que algo, enfim, começava a se mover. O silêncio daquele lugar já não era mais o da resignação, mas o da espera. 3 dias depois, o advogado voltou. Desde que ouvi a voz dele no corredor, percebi que não estava sozinho. Atrás dele vinham 2 homens de terno escuro e semblante sério. Uma das cuidadoras os acompanhava de longe, curiosa. Era raro algo acontecer naquele lugar, parado no tempo. Pediram que eu descesse até a sala principal. Enquanto caminhava pelo corredor, o som dos meus passos no chão encerado parecia o tic-tac de um relógio marcando o início de alguma coisa. As mãos suavam, mas dentro de mim havia uma estranha serenidade. Aquela calma que só uma mulher que ficou tempo demais calada sente quando finalmente vai falar. O advogado, Dr. Ramírez, me cumprimentou com respeito e ofereceu uma cadeira. Abriu sua pasta e espalhou sobre a mesa alguns documentos. Dona Elvira, disse, com a voz mais firme que da outra vez. Investigamos o caso, e de fato a sua assinatura foi falsificada. Olhei para ele sem piscar. Não havia surpresa, apenas confirmação. Ele continuou. Segundo os registros, o documento foi apresentado por sua nora e seu filho. Disseram que a senhora estava muito fraca para se locomover e que precisavam vender a casa com urgência. Cada palavra era como um golpe no peito, mas eu não chorei. Depois de tanto sofrimento, a alma aprende a endurecer. E a venda foi concluída? Perguntei com voz baixa, porém firme. Ainda não, respondeu ele. Por isso vim. A senhora tem direito de anular o documento e denunciar a falsificação. Ele me entregou uma caneta e um novo papel. Minhas mãos tremiam. Não de medo, mas de dignidade. Aquela folha representava mais do que uma casa. Era o pedaço da minha vida que me haviam roubado enquanto eu ainda respirava. Assinei devagar, letra por letra, certificando-me de que cada traço era meu, verdadeiro, incontestável. Quando terminei, o advogado me olhou com outro tipo de respeito. Isso não é só uma revogação, disse ele. É uma declaração de existência. Guardou os documentos com cuidado e acrescentou. Eu mesmo vou levar isso ao juiz. A senhora não está sozinha, Dona Elvira. Por um instante, senti o peso dos anos ficar mais leve. Alguém, finalmente, me via. Naquela noite, não consegui dormir. O vento batia na janela como se quisesse entrar, e pensei que fosse o espírito do meu marido, celebrando em silêncio o fato de eu não ter deixado que a casa dele fosse parar em mãos erradas. Lembrei da promessa que ele me fez antes de morrer. Se algum dia te faltarem forças, confia no que é justo, porque o justo sempre chega. Fechei os olhos e rezei, pelo advogado, pela justiça, pela esperança. Lá fora, o galho seco do pátio se movia levemente sob a chuva, e tive a sensação de que estava voltando a viver, assim como eu. Na manhã seguinte, o barulho de um motor quebrou a rotina do lugar. Não era o caminhão do café da manhã, nem a ambulância que às vezes trazia novos moradores. Pela janela, vi um carro preto parar diante do portão. O advogado desceu primeiro, seguido de um homem grisalho com uma pasta na mão, um juiz auxiliar. Atrás deles, 2 policiais uniformizados. As cuidadoras se entreolhavam, cochichando. Meu coração batia forte, misto de medo e alívio. Algo me dizia que o momento que eu esperava desde o dia em que fui deixada ali estava chegando. Não sabia o que aconteceria, mas sentia que aquela visita trazia a verdade consigo. O diretor da casa de repouso os recebeu na entrada, tentando parecer calmo, mas o nervosismo o denunciava.
Ele não estava acostumado a visitas oficiais. Bateram à minha porta e pediram que eu descesse até o salão principal. Caminhei devagar, segurando a manta que trouxe de casa como se fosse uma armadura. O corredor parecia mais longo que nunca. Cada passo ecoava como o som de todos os dias em que vivia ali, invisível, esquecida. Quando cheguei, o juiz me cumprimentou com uma leve inclinação de cabeça. Dona Elvira Lopes, lamento encontrá-la nessas circunstâncias, mas estamos aqui para esclarecer alguns assuntos legais. Senti a sala se encher de olhares curiosos, moradores e cuidadoras espiando pelas portas entreabertas. E pela primeira vez em muito tempo, todos os olhos estavam voltados para mim. O advogado abriu a pasta e colocou sobre a mesa um envelope lacrado. Disse que ali estavam os documentos originais da casa, junto com o testamento do meu falecido marido. Aquela palavra, testamento, me atravessou como uma corrente fria. Eu não sabia que ainda existia uma cópia, e por um instante senti o coração acelerar, como se o passado tivesse decidido voltar para me defender. Ele continuou explicando que dentro daquele envelope havia algo que mudava completamente a situação. O juiz pegou o documento com cuidado, rompeu o lacre e começou a ler em voz alta. O silêncio tomou conta da sala e as palavras dele soaram firmes, quase solenes. Deixo registrado que a propriedade localizada na Rua das Gardênias pertence exclusivamente à minha esposa, Elvira Lopes, e que nenhum herdeiro poderá dispor dela sem o seu consentimento enquanto estiver viva. Um arrepio me percorreu o corpo inteiro. Era como se meu marido falasse comigo através do tempo, protegendo-me mesmo depois da morte. O juiz levantou o olhar e me dirigiu um semblante sereno. Explicou que o documento tinha plena validade legal, pois havia sido registrado antes do falecimento e autenticado pelo Dr. Ramírez. Disse ainda que ninguém poderia vender a casa nem alterar sua titularidade sem a minha autorização. Nesse momento, uma única lágrima desceu lentamente pelo meu rosto, mas não era de tristeza, era gratidão. Em um só instante, a vida me devolvia o que haviam me tirado, o meu nome, a minha voz e o meu lugar no mundo. Do lado de fora, a chuva começava a cair, batendo contra os vidros com suavidade. Cada gota parecia uma promessa de que, mesmo tardia, a justiça sempre chega para quem não desiste de esperar. 2 dias depois da visita do juiz, percebia-se que o ar dentro da casa de repouso havia mudado. As cuidadoras cochichavam pelos corredores, as moradoras pareciam mais atentas e, embora eu continuasse no mesmo quarto frio, havia algo diferente dentro de mim, uma mistura de calma e tremor. Naquela manhã, a diretora bateu à porta, com um olhar nervoso e uma voz mais tensa que o habitual. Dona Elvira, a senhora tem visita, disse. Naquele instante soube exatamente quem eram. Minhas mãos se prenderam ao cobertor, e o coração, que há semanas parecia bater fraco e silencioso, começou a pulsar com força, como se também esperasse aquele encontro. Respirei fundo e pedi que os deixassem entrar. Meu filho foi o primeiro a cruzar a porta. Usava o mesmo casaco do dia em que me deixou ali, mas havia algo diferente na forma como o vestia. Caminhava curvado, evitando me olhar nos olhos, como quem carrega um peso invisível. Atrás dele vinha minha nora, impecavelmente arrumada, com o rosto pálido e os lábios tensos. Nenhum dos dois me cumprimentou. O advogado os acompanhava, assim como o juiz auxiliar, e o clima naquela sala era denso, pesado, como se o ar estivesse carregado com tudo o que jamais havia sido dito entre nós. O juiz, com a voz firme e cortês, explicou que aquelas eram as pessoas que haviam tentado se apropriar da minha casa utilizando um documento falsificado. Disse que, se eu quisesse, poderia abrir um processo criminal contra eles. Olhei para o juiz, depois para os dois. Permaneci em silêncio por alguns segundos que pareceram uma eternidade. Era o mesmo silêncio que me acompanhara em todas as noites de solidão naquele lugar. Mas agora ele tinha outro significado. Não era o silêncio da dor. Era o silêncio da verdade. Meu filho, incapaz de sustentar a culpa,
Levantou os olhos e tentou falar. Disse que não fora ideia dele, que as coisas haviam saído do controle. A voz tremia, mas as palavras soavam vazias. Era tarde demais. Minha nora, ao contrário, manteve a cabeça erguida, tentando preservar uma aparência de inocência. Com o tom doce e calculado que sempre usou, murmurou: "Fizemos isso pelo seu bem. A senhora já não conseguia lidar com as coisas e precisávamos de estabilidade." Por um instante, quis rir da ironia, mas o que veio foi apenas um suspiro cansado. "Pelo meu bem", pensei. É sempre assim que os egoístas justificam suas próprias crueldades. O juiz os observava em silêncio, e o advogado, de braços cruzados, parecia conter uma indignação que apenas o profissionalismo conseguia disfarçar. Então, finalmente, eu falei: "Eu não vou denunciá-los." Os dois se entreolharam, surpresos, mas eu continuei com a voz calma, segura, como quem já não precisa de gritos nem de provas. "A justiça já foi feita, a minha casa continua sendo minha e a minha consciência também. Não preciso vê-los presos, porque já estão pagando com algo pior: o peso da própria vergonha." Meu filho abaixou a cabeça, e embora parecesse chorar, nenhuma lágrima caiu. Minha nora apertou os lábios e desviou o olhar, sem coragem de me encarar. Levantei-me devagar e caminhei até a janela. Do lado de fora, o velho galho seco do jardim começava a mostrar pequenos brotos verdes, frágeis, mas vivos. Observei aquela cena em silêncio e, sem virar o rosto, apenas disse: "Não guardo rancor. Aprendi que o amor sem respeito é uma forma de morte." O juiz assentiu em silêncio. O advogado fechou a pasta e o ar dentro da sala pareceu se limpar, como se todo o peso que pairava ali tivesse finalmente se dissipado. Quando eles se foram, fiquei olhando para meu filho enquanto ele baixava a cabeça, derrotado, como um menino que a vida finalmente havia ensinado o que nem o tempo nem a mãe conseguiram. Senti uma pontada de tristeza, mas junto dela, um tipo de paz que há muito eu não conhecia. Eu havia recuperado meu nome, minha verdade e minha casa. O resto, percebi, já não me pertencia. O dia em que me deram alta na casa de repouso amanheceu com uma luz diferente. Não era o brilho frio e pálido que entrava pela janela todas as manhãs, mas uma claridade morna, quase dourada, como se o sol anunciasse um recomeço. A enfermeira me ajudou a juntar minhas poucas coisas: uma manta, 3 livros, as cartas que nunca enviei e uma pequena planta que consegui manter viva, escondida ao lado da janela. "Foi um prazer cuidar da senhora, Dona Elvira", disse ela com um sorriso tímido. Não respondi, apenas assenti com a cabeça. Não havia prazer naquele lugar, mas havia aprendizado. Aprendi a conviver com o silêncio, a entender o valor do que não é dito e a reconhecer que, às vezes, continuar viva também é uma forma de resistência. O advogado havia resolvido tudo. A casa me seria oficialmente devolvida naquela mesma tarde. Ele se ofereceu para me levar de carro e aceitei. Enquanto cruzávamos o portão da casa de repouso, senti que deixava para trás não apenas aquelas paredes cinzentas, mas também a parte de mim que passou a vida esperando a aprovação dos outros. As ruas passavam pela janela como lembranças antigas em um filme desbotado. O cheiro do pão que eu assava aos domingos, a risada do meu filho quando era pequeno, a imagem do meu marido no jardim, consertando o portão. Tudo o que eu fui ainda estava ali, esperando por mim. E pela primeira vez em muito tempo, compreendi que voltar não era derrota. Era uma forma silenciosa de justiça. Quando chegamos, a porta estava fechada com um cadeado novo, brilhante, como uma cicatriz recente. O advogado entregou os documentos ao oficial que nos acompanhava e juntos romperam o lacre. Assim que empurrei a porta, um cheiro familiar me envolveu. Mistura de poeira, madeira antiga e os jasmins que haviam sobrevivido ao abandono. Caminhei pelos cômodos devagar, tocando as paredes como quem reencontra uma parte do próprio corpo. Cada rachadura na pintura parecia contar uma história. No fim do corredor, a luz do entardecer se espalhava pelas cortinas, desenhando formas no chão. Sentei-me na poltrona do meu marido, a mesma em que ele costumava adormecer lendo, e senti que, enfim, havia voltado ao lugar de onde nunca deveria ter saído.
Antes de ir embora, o advogado me olhou com respeito e disse: Lembre-se, Dona Elvira, a justiça pode demorar, mas ela sempre chega para quem não abre mão da verdade. Quando ele partiu, fiquei sozinha, ouvindo o eco daquelas palavras se misturar ao canto distante dos pássaros. Lá fora, o velho galho seco do jardim balançava com o vento, e entre as ramagens surgiam pequenas folhas novas. Não chorei. Apenas fechei os olhos e respirei fundo. Percebi que meu verdadeiro lar não eram as paredes nem os móveis, mas a dignidade que, apesar de tudo, eu consegui resgatar. A notícia do caso se espalhou mais rápido do que imaginei. No bairro, todos comentavam o ocorrido. Durante semanas, meu nome voltou a ser dito entre os vizinhos. A Dona Elvira recuperou a casa, diziam. Alguns falavam com admiração, outros com vergonha, lembrando de como me viram sair dali, fraca e em silêncio. Mas eu não buscava ser exemplo de nada. Queria apenas voltar a cuidar das minhas plantas, limpar as janelas e sentar perto do relógio do corredor. O mesmo que parou no dia em que me levaram. Fiz ele funcionar novamente, e o tic-tac preencheu o ambiente com um som que me fez lembrar que o tempo, mesmo implacável, também sabe perdoar. Numa manhã tranquila, enquanto eu varria o quintal, ouvi passos se aproximando. Era meu filho. Estava mais magro, com o olhar cansado e a voz trêmula quando me chamou de mãe. Por um instante, senti vontade de abraçá-lo, como fazia quando ele era pequeno, mas o corpo não se moveu. Havia algo entre nós que se quebrara para sempre. Não vim pedir perdão, disse ele com a cabeça baixa. Só queria saber se a senhora está bem. Fiquei olhando para ele por um tempo antes de responder. Estou viva, Luiz, e isso já é o suficiente. Ele assentiu, calado. A esposa não veio. E embora uma parte de mim ainda desejasse ouvir um pedido de desculpas, percebi que às vezes o silêncio também é uma forma de perdão. Não o que liberta o outro, mas o que liberta a gente. Naquela tarde, o advogado voltou para me entregar o último documento, o encerramento legal do caso. Assinei com calma, sem demonstrar emoção, mas por dentro senti uma onda quente percorrer o peito, como se cada traço da caneta também encerrasse uma fase da minha vida. A justiça foi feita, Dona Elvira, disse ele. Sorri com serenidade e respondi. A verdadeira justiça não está nos tribunais, Dr. Ramírez. Está em conseguir dormir sem medo e acordar em paz. Ele apenas assentiu, em silêncio. Antes de ir embora, deixou sobre a mesa uma rosa branca. Não perguntei o motivo, mas entendi o gesto. Era uma despedida e, ao mesmo tempo, um sinal de respeito. Quando o sol começou a se pôr, saí para o jardim e me sentei sob a árvore. O vento balançava as folhas novas, e o céu, tingido de um laranja suave, me fez lembrar dos fins de tarde de quando meu marido ainda vivia. Fechei os olhos e o senti perto, não como uma lembrança triste, mas como uma presença tranquila, serena, que me envolvia. Já não havia raiva nem tristeza, apenas uma paz profunda, a paz de quem entende que a vida, mesmo depois de tanta perda, ainda é capaz de florescer. Sorri e murmurei baixinho. Eu não venci por ter razão. Venci por não ter deixado de ser quem sou. E assim, com o coração leve, ouvi ao longe o tic-tac do relógio, marcando o tempo de uma mulher que finalmente havia recuperado o próprio destino. Meses se passaram desde que voltei para casa, e ainda me surpreende como o silêncio pode soar diferente quando já não dói. Antes, cada canto me lembrava o abandono. Agora, esse mesmo silêncio me acolhe como um velho amigo. As manhãs têm um ritmo próprio, feito de pequenos rituais. Abrir as janelas, preparar o café, regar as plantas e escutar o som do relógio marcando as horas. Às vezes me pego sorrindo sem motivo, apenas por poder decidir o que fazer com o meu tempo. Ninguém me apressa, ninguém me comanda. Sou dona dos meus dias, e essa liberdade simples tem um sabor que eu havia esquecido. O bairro também mudou comigo. Alguns vizinhos me cumprimentam com carinho, outros desviam o olhar, como se minha história lembrasse a eles a própria covardia. Não os julgo.
Todos temos medo de encarar de frente a ingratidão. Uma tarde, Dona Marta, minha vizinha de tantos anos, bateu à minha porta com um bolo nas mãos. Não quis me meter, Elvira, disse chorando, mas doeu-me ver calada naquele dia. Abracei-a sem dizer nada. Percebi que não havia nada a perdoar, porque o tempo se encarrega de limpar os silêncios que a gente não consegue. Desde então, ela vem às vezes tomar café comigo, e sua companhia me lembra que, mesmo depois do inverno mais longo, sempre há alguém disposto a florescer ao nosso lado. No jardim, a árvore que parecia morta se cobriu de flores brancas. Cada vez que a observo, penso que, de alguma forma, ela representa a minha história, podada pela vida, vazia por um tempo, mas com raízes fortes o bastante para recomeçar. À noite, sento-me debaixo de seus galhos, acendo uma vela e converso com meu marido, como fazia antes. Não falo de dor, falo de calma. Digo que sigo em frente, que talvez um dia nosso filho compreenda e que já não guardo ressentimento. Ele sempre me responde no silêncio, no leve farfalhar das folhas movidas pelo vento. Hoje escrevo esta história não para que sintam pena de mim, mas para que ninguém esqueça que uma mãe não precisa de vingança para recuperar a própria força. Só precisa lembrar quem é, e nunca permitir que a façam sentir menos por ter amado demais. Às vezes, a justiça vem com selos, carimbos e assinaturas, outras vem disfarçada de paz. E é essa paz, a que me acompanha todas as manhãs, o maior presente que a vida me deixou depois de eu ter perdido tudo. Às vezes penso que a memória tem um pulso próprio, um batimento que continua ecoando mesmo quando acreditamos que já curamos as feridas. Há dias em que caminho pela casa e, de repente, ouço uma risada distante. A do meu filho pequeno, correndo descalço pelo corredor. Paro, fecho os olhos e, por um instante, volto àquele momento. Ele vira para mim, me abraça e o mundo parece inteiro outra vez. Mas quando abro os olhos, só resta o ar quieto e a luz suave entrando pela janela. Não dói. Não mais. É uma saudade leve, como uma brisa que acaricia sem ferir, lembrando que o que amamos de verdade nunca desaparece completamente. Aprendi a conviver com o passado sem deixar que ele me pese. As cartas que escrevi na casa de repouso agora descansam numa caixa de madeira sobre a mesa da sala. Às vezes as releio, não com tristeza, mas com gratidão pela mulher que fui. Aquela que chorou, que duvidou, que tremeu, mas que não desistiu. Cada linha escrita naquelas folhas é uma marca de resistência, uma prova de que a voz de uma mãe pode ser ouvida mesmo desde o silêncio mais profundo. Não sei se meu filho algum dia as lerá. Talvez sim, talvez não. Mas já não preciso que o faça, porque o perdão, quando chega, nem sempre vem do outro. Às vezes vem de dentro devagar, como a chama de uma vela que nunca se apaga completamente. À noite, quando o relógio marca 11 horas e o vento sopra do sul, costumo abrir a janela do quarto. Olho para o céu e falo baixinho. Não para que alguém me escute, mas para me ouvir. Digo que estou bem, que ainda estou aqui, que já não tenho medo da solidão. Descobri que a solidão não é ausência, é espaço. Espaço para se encontrar, para curar, para voltar a amar a vida em sua forma mais simples. Às vezes, nesse silêncio, ouço o eco da minha própria voz repetindo as palavras que me salvaram nos dias mais escuros. Você não deixou de ser quem é, Elvira. E enquanto lembrar disso, nada nem ninguém poderá te apagar. Esta história não é apenas minha. É de todas as mulheres que deram demais, que foram silenciadas, esquecidas ou traídas e que, mesmo assim, encontraram um jeito de se levantar sem ódio. Porque a verdadeira vitória não está em mudar os outros, mas em não deixar que a dor transforme você em alguém que não é. E quando penso nisso, olho para minha casa, para o meu jardim, para a árvore agora coberta de flores, e entendo que o tempo, de alguma forma, me devolveu tudo o que achei ter perdido: o amor, a paz e a voz. Tudo o que uma mãe precisa para continuar vivendo, mesmo depois de o mundo tê-la considerado morta. Dizem que a vida se mede em anos, mas não é verdade.
A vida se mede em instantes, em uma palavra que nos salva, em um olhar que nos perdoa, em uma porta que se abre depois de muito tempo fechada. Eu acreditei que minha história havia terminado no dia em que me deixaram naquela casa de repouso, mas agora sei que foi justamente ali que ela começou de novo. Às vezes, a vida precisa nos quebrar para que possamos ouvir o silêncio, e é nesse silêncio que descobrimos quem realmente somos quando já ninguém nos chama pelo nome. Hoje, quando olho para trás, não sinto rancor, apenas gratidão. Gratidão por ter sobrevivido à minha própria tristeza e por ter aprendido que até o abandono pode ser o primeiro passo rumo à liberdade. Compreendi que o perdão nem sempre chega em forma de palavras. Às vezes ele vem no vento que entra pela janela, no canto de um pássaro ao amanhecer, no simples ato de continuar respirando sem medo. Perdoar não é esquecer, é deixar de carregar o peso do sofrimento nos ombros. Meu filho continua distante, e talvez seja assim que deva ser. Cada um tem o próprio caminho para entender o valor do que perdeu. Eu já não espero a volta dele. Basta-me saber que, onde quer que esteja, há uma parte de mim que o acompanha. Não como sombra, mas como uma luz que nunca se apaga. Esta história não é uma lição, nem uma vingança, nem um lamento. É um lembrete. A todas as mulheres que um dia foram chamadas de exageradas, frágeis ou incômodas, a todas as mães que deram tudo e foram esquecidas, vocês não estão sozinhas. A voz de vocês ainda importa, a vida de vocês ainda tem valor. Ninguém pode aprisionar a dignidade dentro de um asilo, nem roubar o amor de uma casa construída com ternura. E se algum dia sentirem que o mundo as deixou para trás, lembrem-se disso. O coração também sabe recomeçar. E enquanto o relógio marca novamente a mesma hora em que me levaram naquela tarde, eu sorrio. Porque o tempo já não me deve nada. Tudo o que fui, o que perdi e o que recuperei se transformou em uma única coisa: paz. Fecho os olhos, respiro o perfume dos meus jasmins e agradeço a vida por ter me devolvido a minha voz, a minha casa e o meu silêncio. E mesmo que o mundo nunca saiba, essa foi a minha forma de voltar a viver. Se você está ouvindo minha voz agora, talvez também já tenha sentido que foi deixada para trás. Talvez conheça essa sensação de ser necessária apenas quando tudo vai bem e de se tornar invisível quando a vida aperta. Eu também senti isso. E quero que saiba, não existe idade, doença ou abandono capaz de apagar o valor de uma mulher que amou de verdade. Fizeram-nos acreditar que o silêncio era sinônimo de força, mas a verdadeira força está em falar, mesmo quando a voz treme, em seguir em frente, mesmo quando o coração dói. As mães que me ouvem, as filhas que hoje cuidam de seus pais, as mulheres que perderam a esperança por causa da ingratidão. Não desistam. O que somos não depende de quem nos esquece, mas daquilo que escolhemos continuar sendo quando o mundo nos vira as costas. E se algum dia sentirem que a sua voz não tem importância, lembrem-se, as palavras que vêm da alma sempre encontram um ouvido disposto a escutá-las. Nem que seja o de outra mulher, em outro lugar, em outro tempo. Minha história terminou com justiça, mas nem todas terminam assim. Por isso, se você conhece alguém que esteja passando por algo parecido, não desvie o olhar. Às vezes, um gesto simples, uma visita, uma palavra podem salvar uma vida que está prestes a se apagar em silêncio. Não precisamos de heróis, apenas de humanidade. Eu a encontrei em um advogado que acreditou em mim, em uma árvore que voltou a florescer e na voz daqueles que, como você, decidiram escutar. E se algo quero que fique de tudo isso, é uma única verdade. Nunca permita que a solidão te faça esquecer quem você é. Porque mesmo nos dias mais escuros, basta uma pequena centelha de amor próprio para reacender toda uma vida. Obrigada por me acompanhar, por ficar até o fim, por escutar com o coração. Que a sua casa, grande ou pequena, tenha sempre o que a minha recuperou: paz.
O sol se põe devagar sobre o telhado da minha casa, tingindo tudo de um dourado suave que parece acariciar as paredes. No jardim, a árvore coberta de flores se move com o vento, e as folhas novas brilham como pequenas luzes acesas no fim da tarde. Caminho lentamente até o banco de madeira e me sento, com uma xícara de chá quente entre as mãos. O vapor sobe e se mistura à brisa, como se o ar respirasse comigo. À minha frente, o relógio do corredor marca 6 horas em ponto, o mesmo relógio que parou no dia em que me levaram. Agora ele voltou a andar. Tic-tac, tic-tac. Cada som é um lembrete de que o tempo, mesmo quando nos tira tanto, também sabe devolver o essencial, se aprendemos a esperar sem ódio. Olho ao redor e tudo parece diferente, embora nada tenha mudado. A mesa, as cortinas, as molduras das fotos estão no mesmo lugar, mas agora tem um brilho novo. O brilho do que foi resgatado. Em uma das fotos, meu filho ainda criança sorri com os braços abertos. Passo os dedos sobre o vidro e num sussurro digo: eu te perdoo, meu filho. Não por você, mas por mim. Porque quero viver leve, livre de ressentimentos. Nesse instante, um raio de sol atravessa a janela e ilumina a pequena planta que trouxe da casa de repouso. Ela está viva, verde, crescendo. Fecho os olhos e, pela primeira vez em muito tempo, sinto que tudo está no seu devido lugar. A câmera se afasta lentamente. De cima, vê-se a casa inteira, banhada pela luz do entardecer. No jardim, uma mulher permanece sentada sob a árvore, com o rosto voltado para o céu. O vento move suavemente seus cabelos. A música é calma, melancólica, mas luminosa. E então, ouve-se minha voz pela última vez. Não há correntes mais pesadas do que o medo, nem liberdade maior do que a paz. A imagem se dissolve no dourado do céu, e o som do relógio continua por alguns instantes, até que o silêncio o cobre por completo. Tic-tac, tic-tac. Silêncio. As primeiras noites em casa foram as mais difíceis. Depois de tanto tempo ouvindo vozes alheias, o silêncio absoluto parecia estranho, quase ameaçador. Eu podia escutar o estalar das paredes esfriando, o vento entrando pelas frestas das janelas e o tic-tac constante do relógio no corredor. Tudo estava igual e, ao mesmo tempo, completamente diferente. Caminhava descalça pelo chão frio, tocando os móveis como quem reencontra velhos amigos que esperaram pacientemente pelo meu retorno. A casa respirava comigo, e embora ainda doesse lembrar daqueles que me traíram, aos poucos comecei a sentir que aquele lugar me devolvia a vida. Acendi uma vela na sala, ao lado do retrato do meu marido. A chama tremulava, como se reconhecesse minha voz quando falei pela primeira vez em muito tempo. Eu voltei, sussurrei. E desta vez não vou embora. Não houve resposta, mas o silêncio ao redor se tornou quente, quase acolhedor, como se a casa me abraçasse. Tirei as cortinas velhas, abri as janelas e deixei o ar do entardecer entrar. O pó dançava na luz, e naquele balé de pequenas partículas suspensas, vi a prova de que o tempo, embora deixe marcas, também nos permite recomeçar. Os dias seguintes passaram devagar, como se o relógio tivesse tido piedade de mim. Não havia pressa, nem vozes que julgassem, nem passos ecoando pelos corredores. No começo, aquele silêncio me assustava. Depois, aprendi a amá-lo. Descobri que a solidão deixa de ser inimiga quando a gente aprende a escutá-la. Tomava meu café da manhã olhando pela janela, observando o sol deslizar lentamente sobre os telhados. Cada manhã era uma página em branco, e cada gesto, preparar o café, regar as plantas, arrumar as gavetas, era uma forma de escrever o meu próprio retorno à vida. Um dia, encontrei, dentro de uma velha caixa de metal, as cartas que meu marido me escrevera quando ainda éramos jovens. Reli uma a uma, devagar, saboreando cada palavra como quem saboreia um pão recém-saído do forno. Numa delas, ele dizia:
Se algum dia o mundo ficar pequeno demais, lembre-se de que pode construir outro com as próprias mãos. Fechei os olhos e sorri. Era exatamente o que eu estava fazendo. Reconstruindo um mundo, pedaço por pedaço, sem rancor e sem barulho. Logo começaram os murmúrios da vizinhança. Alguns me olhavam com respeito, outros com pena, e havia também quem me observasse com a curiosidade cruel de quem precisa falar da vida alheia para se distrair da própria. Numa tarde, enquanto eu varria a calçada, ouvi duas mulheres cochicharem. Dizem que o próprio filho a colocou num asilo e que quase roubaram a casa dela. Fingi não ouvir e continuei varrendo, embora cada palavra me atingisse como um eco distante do passado. Não senti vergonha, apenas uma calma diferente, aquela que vem quando não é mais preciso se justificar. A verdade estava comigo, e isso bastava. Com o tempo, os mesmos vizinhos que antes me evitavam começaram a me cumprimentar de novo. Alguns se ofereceram para ajudar com as compras ou para cuidar do jardim. Aceitei, não por necessidade, mas como um gesto de reconciliação. Entendi que o mundo nem sempre é cruel. Às vezes, ele apenas se distrai. E quando volta a nos enxergar, se o recebemos com serenidade, ele também pode curar. Certa manhã, ao abrir a porta, encontrei um pequeno envelope no chão. Não tinha remetente. Dentro, havia uma foto do meu filho ainda menino e um bilhete escrito à mão. Me perdoa, mãe. Eu não sei como fazer isso, mas estou tentando. Fiquei muito tempo olhando para aquela letra que reconheci de imediato. Não havia endereço, nem assinatura. Mas não precisava. Era a voz dele, chegando de longe, talvez guiada pela culpa, talvez pelo amor que sobrevive ao silêncio. Sentei-me na poltrona e chorei sem som, deixando que as lágrimas lavassem o que as palavras não podiam. Não o chamei. Não procurei resposta. Aprendi que o perdão não precisa de plateia. Às vezes, basta abrir uma carta e deixar que a alma respire. Naquela noite, acendi uma vela por ele e outra por mim. Duas chamas diferentes, mas com a mesma luz. Pensei em tudo o que havia mudado desde o dia em que fui deixada naquele lugar. A dor já não pesava da mesma forma. Agora era apenas uma lembrança que caminhava ao meu lado. Uma sombra reconhecida, sem ameaça. Acordei antes do amanhecer. Lá fora, o céu ainda era cinzento, mas uma linha rosada já desenhava o horizonte. Preparei meu café e fui até o jardim, envolta numa manta. O ar tinha cheiro de terra molhada, de começo. As flores da árvore se abriam devagar, como se comemorassem comigo aquele novo dia. Sentei e fechei os olhos. Pela primeira vez em muitos anos, não senti medo do que viria. Não esperava visitas, nem desculpas, nem milagres. Queria apenas viver em paz. Enquanto o sol nascia, pensei em todas as mulheres que, como eu, tiveram que renascer a partir do silêncio. Mães, avós, filhas esquecidas por aqueles que mais deveriam lembrá-las. E compreendi que a minha história não era um fim, mas um testemunho, porque o que realmente se torna imortal não é a casa que recuperei, nem a justiça que recebi, mas a voz que nunca conseguiram calar. Essa voz que, ainda hoje, continua viva em cada amanhecer. Algumas semanas de calma se passaram antes que algo interrompesse novamente o silêncio da casa. Era uma tarde morna de abril, e o ar cheirava a pão tostado e jasmim. Eu estava na cozinha, servindo meu chá, quando ouvi 3 batidas suaves na porta. Não esperava ninguém. Deixei a xícara sobre a mesa e fiquei imóvel por um instante, como se o coração reconhecesse, antes da mente, o que estava prestes a acontecer. Caminhei devagar pelo corredor, o pulso acelerado, e quando abri, vi meu filho. De pé, com a cabeça baixa, segurava algo entre as mãos. O tempo não lhe tirara a juventude do rosto, mas apagou a inocência dos olhos. Por alguns segundos, nenhum de nós disse nada. Nos olhamos como 2 estranhos que um dia compartilharam uma vida. Foi ele quem quebrou o silêncio. "Mãe!" murmurou quase sem voz, como se essa palavra lhe custasse mais do que qualquer outra.
Nos olhos dele havia cansaço, culpa e algo que se parecia com medo. Fiz um gesto para que entrasse, sem dizer palavra. Ele entrou devagar, olhando ao redor, como se esperasse que a casa o rejeitasse, da mesma forma que ele um dia me rejeitou. Mas a casa, leal e silenciosa, o recebeu como sempre fez, em paz. Sentamos na sala, um diante do outro. Ele segurava um pequeno saco de papel amassado que colocou sobre a mesa. É a sua mantinha, aquela que a senhora levou naquele dia, disse. Abri e a estendi sobre as pernas. Ainda guardava o cheiro do asilo, desinfetante, poeira e um leve perfume de lavanda que eu não lembrava de ter usado. Toquei o tecido sem dizer nada. Era um pedaço do meu passado, devolvido pelas mesmas mãos que o haviam levado embora. Eu não sei por onde começar, continuou ele com a cabeça baixa. Nada do que eu disser vai mudar o que fiz. Eu o observava em silêncio. Não havia mais raiva dentro de mim, apenas um cansaço manso, aquele que chega quando a gente para de esperar justiça dos outros e passa a confiar na justiça da própria vida. Finalmente falei. Você não precisa dizer nada, Luiz. Eu já entendi tudo. Minha voz não tremeu, mas por dentro senti um leve estremecimento entre o peito e a garganta, como um suspiro antigo que há anos esperava para ser libertado. Ele levantou o olhar, surpreso com a serenidade das minhas palavras. Eu não vim pedir perdão, disse, com uma sinceridade trêmula. Vim saber se ainda posso te chamar de mãe. Olhei para ele e sorri, não com alegria, mas com compaixão. Isso depende de você, não de mim. Naquele instante, percebi que, embora o passado não pudesse ser apagado, estávamos começando a escrever um final diferente daquele que ele havia imaginado. Durante um longo tempo, nenhum dos dois disse uma palavra. O relógio marcava os segundos com aquela insistência que só se nota quando o silêncio pesa demais. Luiz mantinha as mãos entrelaçadas, apertando os dedos até os nós ficarem brancos. Eu o observava com calma, vendo no rosto dele o reflexo de todos os anos em que falhamos em nos entender. Não queria interrompê-lo. Aprendi que, às vezes, as pessoas precisam do silêncio para conseguir dizer a verdade. Ficamos assim, frente a frente, enquanto o ar parecia suspenso, até que ele finalmente encontrou coragem para falar. Eu achei que estava fazendo o certo, disse, com a voz embargada. Achei que cuidar de você era garantir um lugar seguro, mesmo que fosse longe de mim. Não o interrompi. Ele falava com pressa, como quem tem medo de que o tempo leve embora as palavras. Ela me convenceu, continuou. Disse que você estaria melhor distante, que estava fingindo. E eu quis acreditar porque era mais fácil. A confissão me atravessou o peito, não por dor, mas por lucidez. A verdade, quando chega, nunca dói tanto quanto a mentira que a precede. Quando o advogado nos chamou, murmurou baixando a cabeça, senti vergonha de mim mesmo. Passei semanas sem dormir. Não conseguia me olhar no espelho. A voz dele se apagou. Respirei fundo. Naquele momento, compreendi que quem falava diante de mim já não era o filho que me abandonara, mas o homem que o tempo, finalmente, obrigara a amadurecer. Todos nós cometemos erros, Luiz, respondi com doçura. Alguns a gente consegue consertar, outros carregamos por toda a vida. Mas o pior deles é achar que uma mãe não sente. Minhas palavras não eram um reproche, eram uma verdade que vinha de um lugar sereno. Ele ficou em silêncio e, pela primeira vez, vi lágrimas em seus olhos. Não chorava como uma criança, mas como alguém que entende que o dano já está feito e que o perdão não apaga o passado, apenas o torna mais leve. E a senhora me perdoa? Perguntou, quase num sussurro. Não respondi de imediato. Levantei-me, caminhei até a janela e olhei para o jardim. O sol descia lentamente sobre as flores, e o vento movia as folhas da árvore que havíamos plantado juntos quando ele ainda era pequeno. Já te perdoei, Luiz, disse enfim, no dia em que decidi voltar a viver. Ele se levantou devagar e se aproximou. Quis me abraçar,
mas não o fez. Apenas colocou a mão sobre o meu ombro e aquele gesto, tão simples, teve mais força do que qualquer palavra. Eu não disse mais nada. Não era preciso. Às vezes, os laços não se remendam com discursos, mas com o silêncio que aceita sem exigir. Quando ele saiu pela porta, o relógio do corredor marcou novamente 5h20. O mesmo minuto da traição, o mesmo da reconciliação. E entendi que o tempo, de alguma forma, havia fechado o círculo. Alguns dias se passaram depois daquela conversa e a casa voltou ao seu antigo silêncio. No entanto, algo havia mudado. Já não era um silêncio pesado, mas um silêncio que respirava, como se esperasse algo. E esse algo chegou numa manhã de domingo, quando 3 batidas suaves interromperam o meu café. Não me assustei, o coração já sabia quem era. Luiz estava ali outra vez, desta vez sem pressa, sem vergonha no olhar, segurando um pequeno pacote envolto num pano cinza. Cumprimentei-o com um gesto e ele entrou devagar, com o olhar voltado para o chão, como se ainda tivesse medo de quebrar a calma da casa. Sentamos à mesa da sala de jantar, a mesma onde, em criança, ele aprendeu a ler e onde tantas vezes eu lhe servi sopa quente nos invernos frios. Colocou o pacote diante de mim e disse: "Encontrei entre as coisas do pai. Estava no fundo do armário, junto com as suas cartas." Desatei o nó com as mãos trêmulas e dentro havia um caderno de capa de couro, antigo e gasto. Na primeira página, escrita com a caligrafia firme do meu falecido marido, estava uma frase: "Para Elvira, para o caso de um dia a vida, fazê-la duvidar da própria força." Meus olhos se enevoaram. Folheei o caderno e encontrei nossas fotos, recortes de jornal, pequenos desenhos que Luiz havia feito quando criança. Era um diário silencioso, uma história de família contada com amor e cuidado. Luiz observava em silêncio, sem ousar interromper. "Eu não sabia que isso existia", disse com a voz embargada. Quando abri, senti como se ele estivesse falando comigo, como se dissesse tudo o que eu não tive coragem de entender. Olhei para ele e assenti. "Seu pai sempre teve uma forma diferente de ensinar", respondi. Nunca levantava a voz, mas seus silêncios diziam mais do que qualquer sermão. Mostrei-lhe uma página em que ele havia escrito uma frase que agora soava como presságio. "Quem esquece de onde veio, fica sem lar, mesmo que ainda tenha um teto." Luiz leu em voz alta, e seus olhos se encheram de lágrimas. "O papai tinha razão", murmurou. Então compreendi que o perdão já não precisava ser dito. Ele estava ali, entre aquelas páginas amareladas, no ar morno da manhã, no simples ato de partilhar a memória. Servi-lhe café, brindamos em silêncio. Lá fora, o vento balançava o velho ipê do jardim e algumas pétalas brancas caíram no parapeito. "Olha, mãe", disse ele, apontando. "Parece até que até a árvore quer recomeçar." Sorri. "Talvez queira, filho, porque afinal, nós também aprendemos a fazer isso." Naquela tarde, o céu estava coberto por nuvens finas que filtravam a luz como um véu. Luiz e eu saímos para o jardim depois do café. O ar tinha o cheiro de terra molhada que sempre anuncia a chuva, e uma brisa leve fazia as folhas do ipê se moverem como se nos escutassem. Caminhamos em silêncio entre as plantas que eu havia voltado a cuidar com paciência. Cada passo era uma confissão, cada olhar, uma tentativa de recuperar o tempo perdido. Ele parou diante da árvore e a observou por um longo momento. "Ela era pequena quando a plantamos, lembra?", disse, com um sorriso triste. "Foi você quem a plantou", respondi. "E todos os anos prometia ao seu pai que ela cresceria alta, assim como você." Luiz baixou a cabeça. "Falhei nisso também." Sua voz se quebrou apenas o suficiente para que o ar parecesse parar. Aproximei-me e toquei o tronco áspero, morno sob meus dedos. "Não, meu filho", disse com ternura. "As árvores também se curvam com o vento. O importante é que consigam se endireitar de novo." Ficamos assim por um instante, observando as folhas dançando, e tive a sensação de que tudo o que não dissemos por tantos anos flutuava agora entre nós, leve, reconciliado.
Não precisávamos de mais palavras. O perdão, quando chega de verdade, se parece muito com o vento, invisível, mas impossível de negar. Antes de ir embora, Luiz tirou um pequeno envelope do bolso. Aqui está a cópia do testamento do papai, disse. Quero que fique com a senhora. Eu mesmo vou garantir que ninguém nunca mais toque no que lhe pertence. Peguei o envelope com cuidado e assenti. Não se preocupe com isso, filho. O que me pertence não está nesses papéis. Ele franziu a testa. E o que é, então? Sorri e apontei para o IP. Isto... e você? Ele sorriu tímido, com a mesma expressão de quando era menino, e não sabia como agradecer. Me abraçou, desta vez sem medo, sem distância, sem a culpa que por tanto tempo o separou de mim. Quando ele se foi, fiquei no jardim, acompanhando sua silhueta se afastando pelo caminho. O vento soprou mais forte, fazendo as flores dançarem e levantando uma pequena chuva de pétalas brancas que pareciam segui-lo. Fechei os olhos e murmurei ao vento. Eu te perdoo, meu filho. Seja livre. Senti o ar mudar de direção e me envolver com suavidade, como se trouxesse de volta aquela promessa. O relógio do corredor marcou 6 horas e o último raio de sol iluminou os galhos do ipê. Entendi, então, que o perdão não era o fim, mas o começo de outra forma de amor, mais silenciosa, mais sábia e mais duradoura que qualquer palavra. Luiz voltou 1 semana depois, desta vez apenas para se despedir. Disse que precisava viajar a trabalho, mas percebi que aquela viagem era também um jeito de começar de novo, de deixar a culpa para trás. Chegou cedo, com o sol entrando pelas janelas, e eu o esperei sem ansiedade. Aprendi que as despedidas, quando nascem da paz, não machucam. Ajudou-me a podar as plantas, falamos pouco, rimos um pouco mais. O tempo entre nós tinha mudado. Já não era inimigo, era um visitante discreto que nos deixava dividir os minutos sem peso. Antes de partir, ele parou no batente da porta. Trazia uma pequena mala e os olhos marejados. Não sei quando volto, mãe, disse. Mas quero que saiba que o que a senhora fez me ensinou mais do que todos os meus erros juntos. Não respondi. Apenas me aproximei, ajeitei o cachecol em volta do pescoço dele e toquei seu rosto, como fazia quando era criança. Vá em paz, sussurrei. Os filhos vão embora muitas vezes, mas as mães nunca vão por completo. Ele me abraçou com força e nesse gesto se dissolveram os anos, as culpas e as feridas. Não houve lágrimas, apenas um silêncio profundo que parecia conter todos os perdões possíveis. Quando o portão se fechou atrás dele, o vento voltou a soprar, trazendo o cheiro da terra e o som do relógio marcando as horas. Fiquei de pé, olhando o caminho vazio, sentindo que aquela despedida não era perda, mas libertação. O ipê do jardim, testemunha de toda a nossa história, se movia devagar sob a luz dourada do entardecer. Falei com ele em voz baixa, como se falasse com a própria vida. Obrigada por me devolver meu filho e por me devolver a mim mesma. Entrei em casa com passos tranquilos. A luz atravessava as cortinas e banhava os retratos da família com um brilho suave. Na foto em que estávamos os três, o rosto de Luiz, ainda menino, parecia me olhar de outro jeito, mais vivo, mais presente. Sorri, sem tristeza. Entendi que as histórias não terminam quando são contadas, mas quando deixam de doer. E a minha, enfim, deixou de doer. Com o passar dos dias, descobri que a vida tem um jeito sutil de voltar a ocupar os espaços vazios. Não foi de repente, nem com grandes mudanças, mas com pequenos gestos que, repetidos dia após dia, acabaram se tornando a minha nova rotina. Eu me levantava ao amanhecer, abria as janelas e deixava o ar fresco entrar, carregado com o cheiro de terra molhada e jasmim. O silêncio da casa já não me pesava. Era minha companhia mais fiel. Na cozinha, o som da água fervendo me lembrava que ainda existiam motivos para preparar café. Servia 2 xícaras, como fazia antes, embora apenas uma esfriasse.
A outra eu deixava ali diante de mim, como se o aroma do café pudesse manter vivos aqueles que um dia o dividiram comigo. Os dias seguiam seu curso sem me exigir nada. Não havia mais telefonemas, nem visitas inesperadas, nem vozes apressadas me dizendo o que fazer. A calma tinha agora uma textura diferente, parecida com gratidão. Todas as manhãs, enquanto varria o quintal ou regava as plantas, sentia que o tempo havia se tornado mais brando, menos implacável. Eu tinha feito as pazes com o tic-tac do relógio, o mesmo som que antes marcava minha solidão. Agora, cada batida dos ponteiros era uma prova de que eu continuava aqui, respirando, vivendo à minha maneira, em paz. A dor ainda existia, sim, mas havia se tornado mansa, domesticada pela compreensão de que nada volta a ser como antes, mas tudo pode se transformar quando é visto com ternura. Às vezes, quando o sol atravessava as cortinas, eu ficava observando as partículas de poeira dançando no ar. Pensava na minha vida, em tudo o que partiu e em tudo o que permaneceu. Já não sentia necessidade de entender tudo. Compreendi que algumas feridas não existem para se fechar, mas para lembrar que sobrevivemos. E nessa aceitação encontrei uma paz diferente, mais profunda. Não era felicidade, era algo melhor. Serenidade. Com o tempo comecei a perceber que a casa tinha sua própria linguagem. Os objetos falavam baixo, como se quisessem me lembrar de que eu nunca estivera realmente sozinha. O relógio do corredor continuava marcando as horas com paciência. O piso de madeira rangia antes da chuva. E as cortinas, ao se moverem com o vento, pareciam respirar. Cada coisa guardava seu ritmo, sua memória, seu eco. Uma tarde, enquanto limpava o aparador, encontrei uma pequena caixa de metal que achava ter perdido. Dentro dela havia uma medalha escolar que Luiz me dera quando criança. Estava gravado: para a melhor mãe do mundo. Segurei-a entre os dedos por um longo tempo. Eu a havia esquecido, mas ela nunca me esqueceu. Coloquei a medalha sobre a mesa, ao lado do caderno do meu marido, aquele que Luiz trouxera recentemente. 2 objetos pequenos, quase insignificantes, mas capazes de conter uma vida inteira. Observei-os enquanto a luz do entardecer os envolvia em um brilho dourado e entendi que a memória não está nos pensamentos, mas nas coisas que se recusam a desaparecer. A partir daquele dia, cada canto da casa se transformou em uma conversa. A poltrona da sala, as xícaras com pequenas rachaduras, as fotografias amareladas nos porta-retratos de madeira, tudo parecia me contar histórias que eu havia esquecido de ouvir. Passei a falar com a casa em voz baixa, como se ela pudesse me responder. Agradecia por ter esperado o meu retorno, por não ter desabado sob o peso da ausência. Às vezes, quando o vento entrava pelas janelas, jurava ouvir uma resposta suave, quase um sussurro, dizendo: "Você nunca foi embora, Elvira. Só estava aprendendo a voltar." E aquela frase, mesmo nascida da minha imaginação, ficou comigo. Entendi que o lar não é um lugar, mas uma conversa constante entre o que fomos e o que escolhemos continuar sendo. Certa manhã, decidi sair. Não por necessidade, mas por curiosidade. Havia meses que não caminhava além do portão, e o ar do bairro me pareceu outro, mais leve, mais limpo, como se também ele tivesse aprendido a esperar por mim. Tranquei a porta e comecei a andar devagar, com passos firmes, mas tranquilos. O sol mal despontava entre os telhados, tingindo as fachadas com um tom de mel. A cada esquina reconhecia um fragmento do meu passado. A padaria onde comprava o pão de Luiz quando ele era menino, a esquina onde meu marido me esperava com flores nos domingos, a loja onde um dia rimos os 3 juntos. Tudo continuava lá, mas já não doía. Era como assistir a um filme que um dia me fez chorar, mas que agora só me arrancava um sorriso calmo e distante. No mercado, alguns vizinhos me reconheceram. Cumprimentaram-me com certa timidez, como quem teme despertar lembranças antigas. Sorri e respondi a cada saudação com tranquilidade. Vi em seus rostos aquela mistura de respeito e culpa que sentimos diante de quem sofreu mais do que merecia. Mas eu não guardava rancor.
Ninguém é obrigado a entender a dor do outro até que a sinta na própria pele. Comprei flores, pão e um pouco de chá. A mulher da banca de frutas me disse: Dona Elvira, que bom vê-la de novo por aqui. Eu sorri e respondi: Também fico feliz em me ver aqui. E era verdade. Pela primeira vez em muito tempo, eu me sentia feliz simplesmente por estar viva, por ocupar o meu lugar no mundo sem precisar pedir permissão. Voltei caminhando devagar, sentindo a brisa no rosto. O vento mexia nos meus cabelos e trazia o perfume das buganvílias que caíam sobre os muros. Parei diante do portão de casa e a observei por fora, como se a visse pela primeira vez. Não era grande, nem nova, nem perfeita, mas era minha, e isso bastava. Senti um orgulho tranquilo, o tipo de orgulho que não precisa de testemunhas. Abri a porta, deixei as flores sobre a mesa e respirei fundo. Lá fora, o mundo continuava girando. Dentro de mim, tudo estava em repouso. Pela primeira vez, a vida e eu caminhávamos no mesmo ritmo. Naquela noite, enquanto organizava as gavetas do aparador, encontrei um envelope amarelo que não lembrava de ter visto antes. Não tinha selo nem data, apenas o meu nome, escrito com a caligrafia firme do meu marido. Senti um leve arrepio no peito. Abri o envelope com cuidado, como quem toca algo frágil demais para ser apressado. Era uma carta curta, escrita com a mesma tinta azul que ele sempre usava. Se a vida te colocar à prova, lembra que foi você quem me ensinou a resistir. Não deixe que o medo apague o que o amor te deu. Estarei onde sopra o vento e florescem os jasmins. Li aquelas linhas repetidas vezes, até que as lágrimas embaçaram meus olhos. Não eram lágrimas de dor. Era como se cada palavra limpasse um canto esquecido da minha alma. Senti sua presença no ar, leve, serena, como se ainda estivesse ali comigo. Deixei a carta sobre a mesa e abri as janelas. Do lado de fora, o vento balançava os galhos do ipê do jardim, e por um instante juro que ouvi sua voz. Não com os ouvidos, mas com o coração. Aquela noite, dormi com a carta sob o travesseiro. E pela primeira vez em muitos anos, dormi profundamente. Sonhei que caminhava pelo mesmo jardim da nossa juventude e que ele estava lá, me esperando com um sorriso tranquilo, sem cobranças, sem palavras. Pegou minha mão e disse apenas: Você conseguiu, Elvira. Quando despertei, o quarto estava banhado pela luz dourada do amanhecer, e o perfume dos jasmins preenchia o ar. Sorri sem medo. Entendi então que alguns amores não acabam, apenas mudam de forma, e que às vezes a lembrança não vem para doer, mas para lembrar que estamos, enfim, em paz. O tempo, com seu passo silencioso e constante, acabou me ensinando o que nenhuma ferida conseguiu. Já não temos dias vazios nem as tardes lentas. Aprendi que não existe pressa para curar, que a vida não exige explicações, apenas presença. Cada amanhecer traz o seu próprio ritmo, e eu aprendi a segui-lo sem resistência. Às vezes, sento-me no jardim e observo como a luz muda sobre as folhas da árvore, como o vento as faz dançar. Nada extraordinário acontece, e ainda assim, ali, nessa quietude, encontro mais sentido do que em todos os anos de barulho e pressa. A calma, compreendi, não vem de fora. Constrói-se, respiração por respiração. O passado já não me pesa. Carrego-o comigo como quem leva um velho casaco, não para lembrar o frio, mas para valorizar o calor que agora tenho. Os dias de tristeza se transformaram em pausas necessárias, os silêncios em uma forma de oração. Deixei de contar o tempo em meses ou estações, agora o meço em momentos, o cheiro do café pela manhã, o canto de um pássaro ao cair da tarde, o toque suave da brisa quando abro a janela. São pequenas certezas, fragmentos de eternidade escondidos nas coisas simples. Às vezes penso em tudo o que perdi, e já não dói. Talvez porque entendi que o que realmente importa nunca se perde, muda de forma, transforma-se em lembrança, em lição, em paz. Minha casa continua a mesma, mas dentro dela habita uma mulher diferente. Uma que já não espera desculpas, nem milagres, nem finais perfeitos.
uma que aprendeu que o perdão nem sempre se diz, mas sempre se sente. Olho o relógio do corredor e sorrio. O tic-tac ainda marca as horas, mas agora não me lembra o que se foi. E sim, tudo o que ainda tenho para viver. Com o tempo, a gente aprende que nem tudo o que deixa marca dói. Há cicatrizes que curam, que permanecem apenas para lembrar quem fomos e o quanto caminhamos. Às vezes percorro a casa e paro diante dos porta-retratos. Em cada foto há uma história que já não me fere, apenas me acompanha. O rosto do meu marido em preto e branco, o sorriso de Luiz no primeiro dia de aula, o meu próprio olhar jovem, sustentando o mundo sem saber. Nenhuma dessas imagens me pertence por inteiro, mas todas me compõem. São fragmentos de uma vida imperfeita que aprendi a amar até nas rachaduras. O jardim continua crescendo, e com ele a minha paciência. As flores novas tomaram o lugar daquelas que murcharam sem pedir permissão, como a vida sempre faz. Cada vez que podo um galho ou recolho as folhas secas, penso que talvez a alma funcione do mesmo jeito. Limpa-se, renova-se, abre espaço para o que ainda está por vir. Às vezes os vizinhos me observam da calçada, me cumprimentam com carinho e alguns param para conversar. Eu os ouço, sorrio e percebo que já não falo apenas do meu passado. Falo deles, do que aprendi sobre o amor, a perda e a esperança. Minha voz, que um dia foi apenas um fio, agora soa firme e tranquila, como o murmúrio do vento entre as folhas. Compreendi, enfim, que a verdadeira herança não são as casas nem os objetos, mas as lições que permanecem suspensas no ar, esperando que alguém as escute. Minha história, contada ou não, continuará flutuando entre essas paredes, no perfume do jasmim, no tic-tac do relógio, em cada xícara de café servida nesta mesa. E quando eu já não estiver aqui, sei que a casa saberá me lembrar. Não com tristeza, mas com a serenidade de quem, por fim, encontrou o seu lugar no mundo. Às vezes me perguntam o que deixarei para o meu filho quando eu já não estiver aqui. Sorrio e respondo o mesmo que aprendi com o tempo. O essencial não se toca. Não deixo joias, nem dinheiro, nem propriedades além desta casa simples. Deixo algo mais valioso, embora invisível, o exemplo de não desistir, a calma depois da tormenta, a certeza de que mesmo no abandono é possível escolher a bondade. É isso o que desejo que ele herde, ainda que não perceba agora. A vida o ensinará, como me ensinou, que a força não está em quem grita mais alto, mas em quem suporta em silêncio e continua caminhando. Cada vez que o vento move as cortinas, penso que meu marido está por perto, sorrindo, observando como tudo encontra seu lugar. Ele sempre dizia que os verdadeiros tesouros não se guardam, se praticam. Agora entendo que tinha razão. A dignidade, a gratidão, o perdão, não cabem em um cofre, mas são a única herança que nunca se perde. O dinheiro se gasta, os objetos se quebram, mas um coração tranquilo se transmite como um eco, de geração em geração. Luiz me visita de vez em quando. Não fala muito. Também não é preciso. Às vezes fica parado diante da árvore do jardim, olhando os galhos que plantou quando era criança. Observo-o da janela, e isso já me basta. Sei que ele entende, sei que aprendeu. E quando se despede, sempre deixa uma flor branca sobre a mesa, em silêncio. Essa flor é a sua maneira de dizer obrigado, e a minha de responder eu te perdoo. É o nosso novo idioma, feito de gestos simples e de um amor sem palavras. Compreendi que tudo o que se dá com a alma volta multiplicado. Talvez a minha história não mude o mundo, mas se tocar um coração, se uma mulher que ouve minha voz se sentir menos sozinha, então tudo terá valido a pena. Porque as coisas mais importantes não se herdam em papéis, se herdam na memória, nos atos, na ternura. E isso, o amor que sobrevive ao esquecimento, será sempre o meu legado mais puro. O vento tem sido meu companheiro mais fiel. Ouço-o todas as tardes passar entre os galhos da árvore, trazendo consigo os murmúrios da memória.
Às vezes penso reconhecer em seu canto as vozes daqueles que amei. O riso de Luiz criança, o tom grave do meu marido quando me chamava do jardim, e até o eco distante da minha própria voz de outrora, mais jovem, mais insegura. Tudo vive nesse vento. Não há passado que o ar não tenha tocado alguma vez, e quando fecho os olhos, sinto que a vida inteira se sustenta ali, girando suavemente sobre mim. O vento não pergunta, apenas passa. Não julga, não repete, apenas recorda. Cada vez que atravessa minha janela, move as cortinas como se quisesse me cumprimentar. Traz o cheiro das flores novas, o rumor das ruas, o eco dos dias que não voltarão. E eu lhe respondo com gratidão. Conto que estou bem, que já não guardo rancores, que aprendi a viver com a leveza de uma folha que sabe cair sem medo. Ele acaricia meu rosto e, nesse gesto invisível, sinto todos os que partiram me acompanhando, dizendo que não estou sozinha. Há tardes em que o vento sopra mais forte e me obriga a fechar as janelas. Então entendo que até a calma precisa de movimento para continuar viva. Porque a memória, assim como o vento, não deve ficar parada, deve percorrer, tocar, remexer o que fomos e o que ainda seremos. Quando volta a se acalmar, tudo parece mais limpo. As cortinas descansam, a árvore silencia e a casa cheira a céu recém-lavado. Sorrio e penso que assim funciona a alma. Agita-se, quebra-se, serena e volta a respirar. Com o tempo, aprendi que o silêncio não é ausência, mas presença em sua forma mais pura. É a voz de tudo o que já não precisa de explicação. Nos meus dias jovens, eu temia o silêncio, o preenchia com palavras, com barulho, com trabalho. Achava que calar era desistir, mas o tempo me ensinou o contrário, que o silêncio é a forma mais sábia de ouvir a alma. Nele encontrei respostas que nenhum diálogo poderia me dar, consolo que não veio de ninguém, e uma verdade simples: o que se aceita deixa de doer. Pelas manhãs, quando o sol entra tímido pela janela, costumo ficar alguns minutos imóvel. Escuto os sons leves da casa, o estalar da madeira, o canto distante de um pássaro, o toque do vento, e sinto que cada um é uma palavra que não precisa ser dita. Tudo o que amei continua aqui, nesta calma, e o que perdi também, mas transformado, dissolvido no ar. Não existe vazio onde houve amor verdadeiro, apenas eco, apenas rastro, apenas vida que se recusa a desaparecer. Às vezes, quando alguma vizinha vem me visitar, me pergunta como consegui perdoar. Sorrio e respondo com uma só palavra: calar. Não porque não haja o que dizer, mas porque há coisas que só o silêncio sabe explicar. Nesse silêncio cabem o perdão, a esperança e a fé. É o idioma que aprendi quando todos os outros deixaram de me compreender. E talvez, quando eu já não estiver aqui, esse mesmo silêncio seja a minha melhor herança. Uma quietude que acolhe, que acalma, que ensina a ouvir o que realmente importa. O dia termina como tantos outros, com o sol se apagando atrás do telhado e o jardim coberto pela luz dourada do entardecer. Sento-me no banco sob a árvore e fecho os olhos. O vento sopra devagar, movendo as folhas como se quisesse me embalar. Respiro fundo. Tudo o que um dia doeu parece ter se dissolvido no ar, transformado em algo mais leve, mais claro. Ouço o tic-tac do relógio dentro da casa. O mesmo que marcou os anos de espera e as horas de solidão. Agora, o seu som me acompanha como uma melodia familiar. Tic-tac, tic-tac. O tempo segue, mas já não me persegue. Levanto o olhar e observo o céu, tingido de laranja e violeta. Cada nuvem parece uma palavra que o destino quis deixar. Paciência, amor, perdão. Sorrio. Aprendi que a vida não se mede pelo que guardamos, mas pelo que conseguimos deixar ir sem medo. Olho para as minhas mãos marcadas pelo tempo e elas me parecem belas. Com elas amei, trabalhei, abracei, chorei, construí. São minhas testemunhas. Não há derrota nestas rugas, apenas história. Antes de entrar, toco o tronco da árvore e sussurro:
Obrigada. Não sei se falo com a árvore, com o tempo, com a vida ou com todos ao mesmo tempo. A brisa me responde com um leve movimento das folhas, como um consentimento. Entro em casa devagar. No corredor, a luz se filtra pela janela, banhando os retratos pendurados na parede. Os rostos que um dia me feriram agora me olham com ternura. E enquanto fecho a porta, sinto que o meu coração, finalmente, bate em paz. A câmera se afasta, mostrando a casa vista do alto, envolta na calma do entardecer. A voz de Elvira soa uma última vez, suave, firme, eterna. Tudo passa, menos o que aprendemos a amar em silêncio. O vento volta a soprar. O relógio marca 1 hora exata, e o mundo, por um instante, parece parar.